Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais uma sequência de estudos da Palavra de Deus e mais uma semana abençoada, né? Nós estamos no mês de maio e isso faz com que muitas igrejas falem sobre família, né? Nós temos falado sobre Hulda, por exemplo, né? No Dia das Mães, uma mulher extraordinária, né, que deixou o filho, deixou o sobrinho e quatro moços importantes na história do Antigo Testamento. Né? Seu filho Ananael, que vendeu o terreno, né, reconhecendo o direito do terreno ao seu primo chamado Jeremias, profeta Jeremias, né, sobrinho de Hulda. E também os quatro jovens influenciados pela fortaleza desta mulher, que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Todos eles desta forma. No domingo passado, nós falamos sobre a criação de filhos, né? Que nós temos que manter, né, segundo as Escrituras, a criação dos nossos filhos, e a igreja, quando oferece o departamento infantil e o culto infantil, está auxiliando os pais. Mas diante da Bíblia, a educação espiritual deve vir do pai e da mãe, né? Porque afinal de contas, a herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão, o galardão que Deus dá para o pai e a mãe quando eles se amam. Queridos, e hoje nós vamos começar a falar de uma maneira bem simples, né, bem curta também, né, um assunto maravilhoso que é a família da aliança. Existem vários escritores sobre esse assunto, mas eu quero destacar dois escritores que são muito bons, muito espirituais, que é o livro chamado A Família da Aliança, escrita por Gerard Van Groningen. Gerard Van Groningen, da editora Cultura Cristã. E também, né, sobre a família da Aliança, Reverendo Augustus, né, e Minca Lopes, né, Reverendo Augusto Nicodemos, né, e sua esposa Minca também escreveram sobre a família da Aliança. Todos eles, esses dois livros que eu estou sugerindo, né, e apoiando, se os irmãos quiserem adquirir, são da editora Cultura Cristã. E aqui, amados, então, fazendo um pequeno resumo, buscando, né, no reverendo Dr. Gerhard Van Groningen, eu quero estabelecer aqui alguns conceitos, né, desta expressão, família da aliança. Família, aliás, desculpe, aliança, primeiro, vamos ver qual é o conceito de aliança que a Bíblia nos traz. Aliança é simplesmente um pacto, né? É um concerto, é um acordo que as pessoas fazem, né? É que os governos fazem, um país faz uma aliança com outro país, fazem acordos comerciais, acordos de cooperação na ciência, etc. Então, isso também faz parte, né? Acordos de paz, né, a aliança de paz. Então, esse termo é usado também não só dentro da Bíblia, mas fora da Bíblia também. Mas para nós, eu quero ver com os irmãos o que significa o termo aliança. Por quê? Porque nós estamos falando de família da aliança, né, de cristãos. Então, vamos lá. Deus estabelece aliança, quer dizer que Deus estabeleceu um vínculo de relacionamento real, ou seja, Deus se manifestou em Cristo Jesus, Deus é verdadeiro e é vivo, um relacionamento real e vivo com o ser humano. Deus tem um relacionamento pessoal comigo, com a minha esposa, com os meus filhos, com você, né, com cada membro da sua família. E nós buscamos no profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 33 e 34, depois 37 e 38. Ezequiel 20, 33 e 34, 37 e 38, nós vemos este conceito de que Deus estabelece um vínculo de relacionamento real e vivo com o ser humano. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus,
hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e declarado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados com forte mão, com braço estendido e derramado furor. Ou seja, eu vou resgatar vocês. Esse derramado furor é contra as nações que fazem opressão contra o povo de Deus. E vamos lá, 37 e 38. Eu os farei passar debaixo do meu cajado e os farei entrar no vínculo da aliança. Tirarei do meio de vocês os rebeldes, os que transgridem contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, um relacionamento de salvação, de proteção, um relacionamento até mesmo de Deus se fazer vingador por nós. Isso é a palavra aliança, o vínculo, a aliança que Deus fez conosco. Nós vimos aqui uma aliança assim, um tanto quanto áspera, né? Ele nos arranca dos povos que nos fazem oprimidos, nos arranca do mundo e das influências do maligno e é contra esses inimigos. Então isso nos dá proteção. Mas também em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, Deuteronômio 7, 9, ele mostra que este vínculo é um vínculo de amor para com o seu povo. Por isso que ele é o vingador contra os inimigos, porque ele está demonstrando amor por nós, proteção por nós. Então, Deuteronômio 7, versículo 9 diz assim: Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. E no capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 9, ele está reforçando o pacto que ele fez conosco lá no segundo mandamento, né, de cuidar de nós, de nos amparar. Terei misericórdia até 1000 gerações. Aqui diz que ele é fiel, ele é amoroso, ele guarda a aliança que ele fez conosco. E nesse guardar a aliança que ele fez conosco, ele nos purifica. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Não é verdade? Vamos lá. Um outro vínculo, né? Uma outra característica da aliança são os deveres. Sim, nós temos privilégios, mas temos que ter deveres também, né? Mas aqui vai mostrar os deveres de Deus. Deus assumiu deveres conosco. Então está em Gênesis capítulo 17, versículos 1, 2 e 9. Gênesis 17, 1, 2 e 9. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. E, versículo 9, disse Deus ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança. Nós já vimos até um detalhe interessante aqui, né? Até mesmo uma esticadinha na palavra família, né? Deus faz a aliança, ou seja, ele estabelece um vínculo real, um vínculo vivo. Deus é um Deus pessoal, é um vínculo de que ele se mostra protetor de nós, nosso libertador, amoroso para conosco. Ele cumpre os seus deveres, mas quer que também nós cumpramos esses deveres. Dever do quê? Agora vem a definição da palavra família. Família, sociedade. Família é uma aliança composta entre marido, mulher e filhos.
é uma aliança. Até mesmo a nossa Constituição brasileira, no artigo 226, parágrafos 3, 4 e 5, fala sobre isso. Artigo 226. A família base da sociedade tem especial proteção do Estado. O parágrafo 1º fala sobre o casamento civil. O casamento civil é gratuito, a celebração do casamento civil, mostra a Constituição lá no cartório. E parágrafo 2º, o casamento religioso tem efeito civil, né, nos termos da lei. Ou seja, eu faço o casamento religioso com efeito civil quando o cartório passa para mim uma habilitação, uma procuração. Então eu faço às vezes do cartório e a ata do casamento é entregue lá no cartório e então o cartório vai expedir a certidão, né, definitiva. Mas o que nos interessa são os parágrafos 3, 4 e 5. Parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, aqueles que estão em união estável, cabe ao Estado transformar isso num casamento civil, né? Vamos pensar nisso. Parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, ou mãe e filhos, ou pai e filhos. E parágrafo 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, o conceito do Estado laico, o Estado livre de interferência religiosa, né? Estado laico quer dizer isso. O Estado ele não entra nas entidades religiosas e as entidades religiosas não podem mandar no Estado. O Estado não pode mandar nos assuntos espirituais, tá? Pandemia é outra coisa, né? É outro sentido. Não pode não pode se meter em assuntos espirituais e a igreja, né, tem a sua visão, a sua participação profética. Mas vamos lá para a definição bíblica de família. E eu peguei aqui do livro, né, que eu falei para os irmãos, né, A Família da Aliança, uma definição muito interessante que o reverendo Gerhard van Groningen fez. Nos termos bíblicos, é o seguinte: aqueles que foram chamados por Deus para refletir seu íntimo relacionamento dentro da Trindade. Deus chamou homens e mulheres para terem um relacionamento íntimo e profundo. Comparando, né, a Trindade é um Deus só, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é uma unidade só. Por isso que diz o texto lá: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então Deus chama o homem e a mulher, coloca metade do amor no coração do homem, metade do amor no coração da mulher, e aí eles se encontram, né, e formam a família, um relacionamento para ilustrar o relacionamento íntimo da Trindade e para refletir o relacionamento íntimo de amor que Deus tem com os seus portadores da imagem e semelhança, ou seja, seu povo. Também para refletir o amor que Deus tem para com o ser humano. Por isso que a Bíblia chama Jesus de noivo e a igreja de noiva. Tá? Então Deus ele fez o casamento nos chamando homens e mulheres para termos um relacionamento muito íntimo como a Trindade é. E também um relacionamento muito pessoal de Deus conosco. Né? Eclesiastes fala que ele é a terceira dobra. Né? O cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Então o reverendo Van Groningen diz que família, né, constituída, chamada por Deus. Deus chamou o marido e a esposa, o namorado e a namorada. Deus chamou a atenção desses dois, né, para que possam viver a união, refletindo a união de Deus
com Jesus e com o Espírito Santo sendo um só Deus, e também o seu relacionamento pessoal conosco. Então, vamos lá para a definição de família da aliança. O que quer dizer a família da aliança? O que nós vamos estudar de uma maneira assim bem detalhada essa semana? Pessoas que estão ligadas por amor vivo e desfrutam esse relacionamento amoroso em uma união indissolúvel e inquebrável, que é produtiva e dá frutos, ou seja, nascem os filhos, né? Ou os filhos gerados, né, geneticamente pelo pai e pela mãe, ou os filhos adotados. Né? Porque ele está falando aqui de geração, de produção de frutos. Os filhos adotivos é fruto. Né? Eles são frutos do relacionamento do marido e da mulher que concordam entre si em derramar este amor paternal e maternal sobre crianças que não têm os pais biológicos. E esses filhos, por sua vez, serão chamados por Deus para estabelecer as suas famílias e ter seus filhos. Está falando aqui do casamento dos nossos filhos naturais ou filhos adotivos e a geração de filhos deles, os nossos netos, né? Que a família da aliança significa isso. Deus está ligando essas pessoas no amor vivo. E este amor é tão vivo que produz frutos, ou seja, filhos espirituais, filhos sábios, filhos naturais ou adotados de maneira sábia, que eles vão passar para os seus filhos toda essa herança espiritual, de forma que sempre haverá servos e mediadores da aliança de geração em geração. Ou seja, os nossos filhos vão passar para frente esta aliança que eu tenho com Deus. E os filhos dos meus filhos vão passar para os filhos deles a aliança que o pai deles, que o meu filho, o pai deles, teve com Deus. E assim, quanto mais nós demonstramos o nosso amor por Deus e os nossos filhos aprendem isso, eles vão passar para os filhos deles e os nossos netos para os nossos bisnetos, os nossos bisnetos para os nossos tataranetos e assim por diante. Isto é mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, lembra? Não farás para ti esculturas, papapá, papapá. E aí ele fala aí, amaldiçoarei até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas quando chega no versículo 6 de Êxodo 20, ele diz assim, Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam, praticam os meus mandamentos. Queridos, é sobre isso que nós vamos falar essa semana. Nós fomos chamados por Deus para constituirmos famílias da aliança, do pacto entre nós e Deus, Deus e nós. Deus foi ao encontro de Abraão. Deus veio ao nosso encontro. Abraão não estava procurando Deus. Nós não estávamos procurando Deus. Ele veio ao nosso encontro e ofereceu esta aliança, este pacto. E o nosso dever agora é passar esse ensinamento para os nossos pequeninos. Então, nós vamos estudar isso essa semana. Me acompanhem, passem para os demais, para que todos possam compreender, né, a maravilha que é fazer parte da família da aliança. Santo Deus, nós agradecemos muito, porque o Senhor nos chama para constituirmos famílias, para termos filhos naturais ou filhos adotivos. Nós agradecemos porque o Senhor estabeleceu o pacto conosco. O Senhor nos ama. Somos infinitamente gratos, ó Deus amado, por esta bênção extraordinária que o Senhor nos dá. Em nome e por amor de Cristo nós pedimos, nos ensine a ensinar nossos filhos, netos e sobrinhos a respeito do teu amor por nós, ao ponto, ó Deus, deles estarem com os corações já preparados para receber a tua graça e misericórdia. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos, queridos.